Tecnologia avançada, de uma terapia de fotobiomodulação e que está efetivamente a revolucionar a medicina integrativa em Portugal. É uma empresa, como já foi explicado, uma fototerapia que está patenteada, que está assente em estudos científicos e que nós, as três, vamos ter aqui o grato prazer de poder apresentar-vos. Antes de mais e antes de iniciar a apresentar-me, eu sou Teresa Pires, sou psicóloga e hipnoterapeuta. A minha área de formação é a saúde mental e quando conheci a LifeWave em março de 2023, inicialmente liguei-me ao projeto pelo produto, porque percebi que era um produto que podia ajudar-me na minha prática clínica, mas pessoalmente eu estava também a passar por uma fase de reconstrução e reorganização da minha vida pessoal e um pouco logo mais a seguir liguei-me ao projeto como negócio. A partir daí, e vocês vão ouvir falar disto um pouco mais à frente, eu criei um grande porquê. Eu tinha um porquê muito grande para me juntar a esta família e a todas estas pessoas que fazem este projeto. Vocês vão ter a oportunidade de saber mais tarde e portanto, peço-vos então atenção. Vou passar a palavra à doutora Susana Marques, para que ela se apresente também, e depois à doutora Isabel. Olá, bom dia a todos. Bem dispostos? De certeza que estão bem dispostos? Eu espero que estejam bem dispostos e que aproveitem este dia, que eu espero que seja para todos maravilhoso. O meu nome é Susana Marques, venho da Figueira da Foz, estou neste projeto há cerca de 10 meses, trabalho com medicina integrativa há 20, cerca de 20, e aquilo que eu vos posso dizer é que entrei neste projeto porque me levaram a tecnologia para testar, passo a expressão, foi assim, não tinha um porquê no início, talvez hoje tenha, e com o tempo vamos criando os nossos porquês, e o resultado do teste que fiz no início, na família e nos meus pacientes, levou-me a abraçar este projeto, como se costuma dizer, com unhas e dentes, e neste momento com tudo, o que possa ser, até porque eu digo ultimamente que vou falar até que a voz me doa sobre esta tecnologia e sobre os benefícios que ela traz para todos nós. Portanto, desejo-vos a todos um excelente dia e agarrem esta viagem connosco. Olá, bom dia a todos. Bom dia. O meu nome é Isabel Pereira, venho do Porto, estou aqui de propósito, uma viagem depois de 3 horas de propósito para estar aqui convosco com muito prazer, com uma grande alegria que hoje partilho aqui um bocadinho mais sobre esta experiência que está a ser a minha jornada na LifeWave, nesta tecnologia do X39, e ao contrário das minhas queridas colegas, eu cheguei aqui de uma forma totalmente diferente. Eu sou licenciada em microbiologia e depois tenho uma outra licenciatura em ciências farmacêuticas e tenho uma especialização em células estaminais. E a Ordem dos Farmacêuticos manda-me regularmente tudo aquilo que se faz a nível da ciência em todo o mundo sobre células estaminais. Como conhecedora de tudo o que se faz a nível de células estaminais, há um dia em que eu ouço falar de um produto inovador que reativa células estaminais do nosso próprio corpo sem necessitar de qualquer coisa que eu ouvia falar, de qualquer injeções, de modificações genéticas, nada. Apenas as nossas células estaminais reativadas. Então foi nesse dia que eu quis ir saber mais sobre essa tecnologia, foi nesse dia que eu estudei, foi nesse dia que eu me apaixonei e foi nesse dia que eu me entreguei e estou aqui de coração para partilhar tudo aquilo que eu aprendi convosco. Espero que desfrutem, que aprendam e que experimentem. Deem-se a oportunidade de experimentar. Obrigada. Eu costumo colocar este slide nas minhas apresentações, até porque eu penso que, olhando para aquilo que está aqui escrito, poderíamos explicar esta tecnologia só neste slide. Aquilo que eu tenho escutado do Dr. David Schmidt, a maneira como ele nos fala na energia e na vibração,
vocês vão perceber que se calhar este slide resumiria tudo, porque realmente os nossos pets, o X39, tem exatamente estas frequências, esta energia, esta vibração dentro dele. Por isso é que eu gosto muito de apresentar este slide. Queria dizer-vos que para entenderem esta tecnologia que nós as três vamos falar, é muito importante para entenderem a forma como o X39 vai ter ação no nosso organismo, é muito importante que entendam 3 conceitos. E esses 3 conceitos vão ser falados por nós as três. Eu irei falar primeiro de fotobiomodulação, passando antes pela luz e pela fototerapia. A doutora Teresa Pires irá falar no peptídeo e a doutora Isabel Pereira irá falar na reativação das células terminais. Mas digo-vos isto porque é importante que entendam a ligação entre os 3 conceitos para entenderem a tecnologia por si. O comprimento de onda, falando em luz, porque é que eu coloquei este slide aqui? Porque nós no dia-a-dia lidamos com estes conceitos e às vezes não pensamos neles e não temos noção e às vezes depois questionamos muito como é que o PETS funciona. Então para mim é importante acordar, digamos assim, as memórias ou relembrar o que é um comprimento de onda de luz. A luz é uma forma de radiação eletromagnética, como vimos aqui, cuja frequência é visível ao olho humano. Ou seja, o que é que eu vos quero dizer aqui? Como vemos no slide, existem comprimentos de onda que são visíveis ao olho humano. Porquê? Exatamente por isso, pelo seu comprimento e até pela sua vibração, pela velocidade. Isso é que nos permite ver a luz. É muito que nós trabalhamos com os nossos micro-ondas, com o rádio, e não nos questionamos como é que vemos, ouvimos o rádio, por exemplo, ou como é que os micro-ondas funcionam. Mas são também comprimentos de onda. Mas quando nós olhamos para as luzes, acontece exatamente a mesma coisa. Há determinados comprimentos de onda que nós vemos e outros não. Quais deles? Aqueles que nós vemos aqui no espectro, todos nós vemos. Mas acima da luz violeta, as ultravioletas, ou abaixo do vermelho, os infravermelhos, não são visíveis ao olho humano. Portanto, o que eu pretendo neste slide é perceber e esclarecer que há coisas, das quais vamos falar aqui, que embora não sejam visíveis de uma forma natural, elas existem. Isso é importante que fique. Cada vez mais nós temos que perceber que nem tudo existe muito mais para além daquilo que é visível ao olho humano. Portanto, agora então vou explicar um bocadinho esta tecnologia. Existe muitas vezes o erro de se falar em fototerapia e em fotobiomodulação e entender-se a mesma coisa, mas não é. É importante esclarecer-vos que a fototerapia, como diz aqui, consiste na utilização da luz para fins terapêuticos. E quais? Toda a utilização de luz dentro da área da saúde e não só, está englobada, digamos assim, na fototerapia. Quando nós falamos num laser de alta frequência ou de baixa frequência, nas lâmpadas TDP, inclusive nas maquinazinhas que às vezes estão nos hospitais de luz, tudo isso é fototerapia. É muito abrangente, engloba tudo. Não é o caso daquilo que vamos falar aqui, porque a fotobiomodulação é uma área dentro da saúde, neste caso, que vai estimular ou inibir uma função. É um bocadinho diferente da fototerapia, porque aqui, como nós vimos há bocadinho no slide, é o que vai acontecer aqui, nós vamos estimular, nós vamos reativar e elevar, porque a fotomodulação é isso que faz, ou estimula ou inibe. Neste caso, não é? Vai estimular o quê? Vai estimular a elevação do peptídeo do nosso organismo. Não podemos considerar a fotobiomodulação fototerapia, porquê? Porque dentro da fototerapia são luzes que são efetivas de outra forma, que cortam, que cortam o tecido, e aqui não, a fotobiomodulação vai estimular e elevar apenas algo que é natural em nós.
uma forma muito biológica. E então, como é que a fotobiomodulação, neste caso, vai estimular, não é, o nosso organismo através do X39? O X39 é uma tecnologia que contém nanocristais orgânicos. É um adesivo, um PETS que não tem nada dentro dele. Não é um PETS transdérmico, não há nada químico, é 100% biológico. Ele vai fazer o quê? Vai utilizar aquela luz que eu vos mostrei no início, e agora sim, vou-vos falar nela, no corpo humano. Dentro do nosso espectro solar não visível, temos o nosso infravermelho. Nós somos seres biológicos que emitimos também uma frequência chamada de infravermelho, que não é visível à luz dos olhos. Não é fácil, nós não olhamos uns para os outros e vemos a nossa silhueta do infravermelho. Mas, como vos disse há bocadinho, está presente. Nós não vemos a silhueta uns dos outros, mas ela existe. Por isso eu coloquei aquela informação do início para tentarmos entender a luz e como ela é visível ou não. E essa luz que vai ser impactante é esse infravermelho, que vai ser impactante onde? No nosso PETS, no X39. Essa luz vai impactar nos nanocristais presentes dentro do X39 e vai fazer o quê? Vai refletir. E quando reflete como um comprimento de onda, como eu falei no início, mas um comprimento de onda de fotobiomodulação, não fototerapia. Porquê? Normalmente, e quase toda o que é considerado fotobiomodulação é de baixa frequência. E é assim que nós vibramos, porque se tivéssemos em conta o primeiro slide e as ondas, o comprimento da onda é onde nós nos encontramos. É claro que esta minha parte tem que ser muito resumida, só tenho 10 minutos, daria muito tempo para expressar. Mas para mim, o mais importante é que entendam que nós somos seres biológicos onde a fotobiomodulação atua, porque a fotobiomodulação é um sistema biológico onde a luz impacta e provoca uma informação fotoquímica. No caso, até a ativação das nossas mitocôndrias, estimulando a energia. Há aqui todo um processo científico e biológico, mas de uma forma muito simples. Colocamos o PETS, o nosso infravermelho impacta nos nanocristais, reflete novamente uma onda, passa uma informação e vai fazer o quê? Vai levar este peptídeo, que a doutora Teresa Pires nos vai explicar de que maneira, ou seja, passando o conceito, a luz ativa o peptídeo e depois a doutora Teresa passa a palavra à doutora Isabel para ela nos explicar como é que reativa as células terminais. Sim? Teresa? Obrigada. Obrigada, doutora Susana. Então, como a doutora Susana explicou, nós temos um X39 que tem no seu centro nanocristais orgânicos. A grande maioria das pessoas que está aqui nesta sala certamente está a usar um. Está a usá-lo como está ali indicado na imagem daquela senhora, daquela brand partner. Está possivelmente colocado na 7ª cervical ou 2 dedos abaixo do umbigo. E ele está, neste momento, a fazer este processo que a doutora Susana acabou de explicar, a refletir uma onda, um comprimento de onda para o interior do nosso organismo. E é essa onda que vai começar por elevar o peptídeo GHK-Cu. Nós, humanos, produzimos este GHK-Cu, ele está presente no plasma humano, é um peptídeo, um tripeptídeo composto por 3 aminoácidos e que está estudado desde os anos 70. Muito estudado pelos seus efeitos, porque ele é extremamente importante. Normalmente tem apenas a duração de 1 hora no organismo, ele é muito pequenino e por isso movimenta-se muito rapidamente nos espaços intracelulares e extracelulares e daí que tenha então esta curta duração. O que é que acontece aqui? Acontece que quando nós estamos a utilizar um X39, estamos a incrementar este peptídeo durante 12 horas. E daí que a grande maioria das pessoas tem então todos os benefícios que todos nós conhecemos e que são vistos e sentidos por todos nós e por centenas e centenas de pessoas em Portugal e pelo mundo. Este peptídeo tem características
muito importantes para o organismo humano. Têm características antioxidantes, desintoxicantes, anticancerígenas, ativa os genes antidor e, naturalmente, que mais à frente, depois a doutora Isabel vai vos explicar porque David Schmidt, a dada altura, depois de 10 anos de estudo e de muitos milhões de dólares envolvidos, ele percebeu que este peptídeo era também ele o responsável por elevar, por ativar um gene que reativa células estaminais. Mas, antes de lá chegarmos, é importante percebermos os benefícios deste peptídeo de cobre. Quando ele começa a ser incrementado durante as 12 horas, ele ativa um processo anti-inflamatório. Normalmente, quando existe alguma sintomatologia no organismo humano, significa que há um processo inflamatório. Há dor, normalmente associada também. E é isso que este peptídeo começa por fazer logo às primeiras horas, aos primeiros minutos que nós colocamos um X39. Começa um processo anti-inflamatório, antidor e depois começa a ser incrementado por todo o organismo e naturalmente começa um efeito de regeneração celular. E basicamente é isto que acontece com a colocação do X39. Mas, para além disso, há depois então as células estaminais, não é? Que são elas tão importantes. Mas, para vos falar sobre isso, eu vou passar a palavra à doutora Isabel Pereira, que ela é especialista nesta área e vai certamente explicar-vos tudo. Obrigada, Teresa. Então, já falamos de luz, já falamos de incremento de peptídeo. É bom que consigamos acompanhar esta sequência, não é? Temos a luz, que bate nos nanocristais, que se reflete com um comprimento de onda diferente para o interior do nosso corpo, que vai ativar um peptídeo, que é uma biomolécula, e quando ele está incrementado, quando ele está na nossa corrente sanguínea em níveis séricos elevados, nós conseguimos reativar células estaminais. E porquê é que estas células estaminais são tão importantes no nosso corpo? Eu gosto sempre de vos dizer que quando eu fiz o meu trabalho sobre células estaminais e eu apresentei perante uma plateia de professores doutores na Universidade de Coimbra, tive um professor que se levantou e que me disse: obrigada por ter trazido este trabalho. O que a senhora traz aqui hoje não é um trabalho sobre células estaminais, é um trabalho sobre o que será o futuro. E, portanto, desde aí, que eu já sabendo o potencial destas células, e que vos vou explicar porque é que elas são diferentes de todas as outras que circulam no nosso corpo, fiquei sempre atenta e cheguei até aqui, onde estou hoje. Então, porquê é que as células estaminais são diferentes de todas as células que nós temos no nosso corpo? Inicialmente por duas coisas. Uma delas é porque elas têm o poder de se renovar, de se autorrenovar e de uma célula só dar origem a duas células filhas exatamente iguais com o mesmo potencial. Isto não acontece nas nossas células do nosso organismo, nas células somáticas, não acontece desta forma. Só as células estaminais têm o poder de se duplicar e dar origem uma a duas, duas a quatro, quatro a oito, oito a 16 células exatamente iguais com o mesmo potencial. E de que potencial biológico vos falo eu? Falo-vos de potencial de células que não têm qualquer função dentro do nosso organismo, mas que são importantíssimas. Porquê é que estas células são tão importantes dentro do nosso organismo? Por duas razões essenciais. Principalmente porque contribuem para algo que acontece no nosso organismo todos os dias e que se chama apoptose celular. As nossas células vão tendo o seu tempo de vida, quer que seja porque já cumpriram a sua função e vão morrendo, ainda bem que assim é, ou porque sofreram algum dano e têm que ser substituídas. Esta é uma das funções muito importantes das nossas células estaminais. Outra, e para mim a mais apaixonante, é que uma célula estaminal pode desempenhar função de qualquer célula do nosso corpo. Ou seja, uma célula estaminal pode desempenhar a função da pele, do miocárdio, do estômago, do fígado, do cérebro. Pensem no potencial das células estaminais. Eu estou convicta que estas células estaminais, as células estaminais um dia vão poder regenerar um órgão por completo e nós não vamos precisar de transplantes.
Isto foi aquilo que eu aprendi há 20 anos atrás, a ciência ainda não promove, mas um dia nós vamos lá chegar. Só para vocês perceberem o potencial do que vos estou a falar. São células que conseguem diferenciar-se por serem indiferenciadas, circulam no nosso organismo sem qualquer função, como se andassem a passear dentro do nosso organismo, não exercendo qualquer função e tendo a capacidade de intervir quando são chamadas. Existem sinais químicos que o nosso cérebro lhes transmitem e então elas ocorrem a esse local e vão exercer a sua função, transformar-se nesse tecido, nesse sistema, nesse órgão que tanto necessita e reparar essa célula que está danificada e exercer a mesma função dessa célula que está reparada. Portanto, este é o potencial biológico das células estaminais. As células estaminais existem por todo o nosso corpo, no entanto, existem tecidos em que têm um maior aporte de células estaminais. A nossa pele é carregada de células estaminais, a medula óssea, como toda a gente sabe. Temos também o cordão umbilical, que toda a gente também sabe, mas essas células são exatamente iguais a estas, são células adultas, multipotentes, e portanto é que toda a gente sabe que guardamos muitas vezes as células estaminais do cordão umbilical. Mas, de uma forma geral, estas células circulam pelo nosso corpo e quando são chamadas ocorrem independentemente do tecido onde elas estejam, elas ocorrem no local para exercerem a sua função. Agora, a parte menos boa é que, tal como este peptídeo que nós temos dentro do nosso organismo, o GHK-PCU, este peptídeo de cobre, também as células estaminais ao longo da nossa vida vão diminuindo, não é? E a este processo nós chamamos de envelhecimento. Elas vão diminuindo, vão estando menos ativas, vão estando em menos quantidade e menos ativas. Sabemos que a partir dos 30 anos estas células começam a perder a sua capacidade de ação, ou seja, começam a perder a capacidade de ir àquele local e diferenciarem-se na célula que nós precisamos. E a este processo nós chamamos de envelhecimento, não é? Todos sabemos que se eu partir o osso da minha perna, o fémur, com 20, 40, 60, 80 ou 90 anos, a minha recuperação certamente não será a mesma. Isto porquê? Porque a capacidade das minhas células estaminais a ocorrerem àquele local e fazerem o reparo e o dano das células que foram danificadas não é o mesmo. Portanto, a este processo nós chamamos de envelhecimento. Começa aos 30 a decair e depois vai caindo e cai muito rápido, porque tudo que é bom também acaba rápido, não é? E portanto estas células por volta dos 60 anos sabemos que 7 ou 8% só que estão ativas, não temos aqui muito tempo e portanto com os 60 anos sabemos que já muito poucas células ativas estaminais circulam no nosso corpo. Conforme disse a Teresa muito bem, David Schmidt, eu sou apaixonada por David Schmidt, sabiam? Quanto mais estudo, mais me apaixono. Estás primeiro? Nós chegámos primeiro. Eu sou a terceira apaixonada. Um dia que ele venha cá, vou correr o país para o ver, porque estou convicta que um dia ele vem cá e tem que vir, não é? Acho que nós merecemos, claro, todos, porque a portuguesa merece ter David Schmidt cá. Paulo, Liliana, tratem disso. Porque nós estamos ansiosos por conhecê-lo. Se não vamos nós lá, não é? Se não vai a montanha, vai a montanha. E então, quanto mais eu estudo, mais acho que temos sem dúvida um cientista com capacidades enormíssimas, com um conhecimento gigante, que acredita que investiu muitos milhões de dólares, muitos anos, para produzir algo diferente. E aquilo que eu tenho a certeza absoluta é que ele conseguiu produzir algo diferente. David Schmidt, nos seus estudos, descobre que os níveis séricos elevados do GHK-PCU, deste péptido de cobre, ativam um gene, esse gene é chamado P63, que tem a capacidade de reativar as células estaminais. O que é isto de reativar? Elas não se perdem, elas estão lá, só não estão ativas. Então imaginem, se eu vos disse que aos 60 anos só 7 ou 8% das nossas células estaminais estão ativas, o que é? Nós temos a capacidade de que estas células estaminais voltem a trabalhar como se nós tivéssemos 20, 30, 40, 50 anos. É algo magnífico, é algo que até hoje a ciência não conhecia, só conhecia de uma forma externa e é exatamente isso que me apaixonou, foi perceber que um patch, apenas com cristais lá dentro, sem introduzir nada dentro do nosso corpo, consegue fazer com que as nossas células estaminais voltem a trabalhar como se nós tivéssemos menos 20 ou 30 anos. E, portanto, pensem só no poder regenerativo que isto pode ter dentro de um organismo. Obrigada a todos. Agora a Teresa vai nos explicar.
e agora eu e a doutora Susana vamos-vos falar um pouco sobre aquilo que são os benefícios de usar o X39. Todas nós aqui, de uma forma ou de outra, quando falamos desta parte, e nós dividimos aqui a nossa apresentação, a grande maioria de vocês já nos viu, este projeto juntou-nos e juntou-nos pela mesma paixão, que é a saúde. Cada uma na sua área, mas nós encontramos-nos muitas vezes online, porque estamos uma no sul, outra no centro e outra no norte. Portanto, nós estamos muito longe umas das outras, mas encontramos-nos muitas vezes online para estudar e para partilhar estudos. E quanto mais estudamos, mais apaixonadas ficamos efetivamente por este produto, por David Schmidt. Eu cheguei primeiro, atenção. Portanto, eu cheguei em março de 2023, não se esqueçam disso. Portanto, agora vamos falar-vos então um pouco sobre os benefícios. Susana, tu usas o X39 na tua prática diária, talvez mais do que eu. Eu uso mais ao nível da saúde mental, mas tu usas mais em sintomatologias um pouco diferentes. Quais são os benefícios, para além destes que estão aqui, que tu tens todos os dias? Isto não estava combinado. Eu sou assim. É importante que se diga, mas ela como chegou primeiro tem direito e pronto. Agora, eu tenho que olhar para ali e tenho que pensar em que mais? Em muitos. Mas estou-me a lembrar aqui de uma coisa, só está aqui gente adulta, não é? Não há aqui crianças, menores de 18. Não aparece ali. E há muitos senhores que me dizem: a minha vida sexual melhorou imenso. Por exemplo, ela perguntou-me o que é que está ali, que resultados é que eu tenho tido. É claro que os resultados que eu tenho tido na minha experiência clínica, no dia-a-dia, eu sou daquelas pessoas que utilizo o X39 diariamente. Como eu vos disse, entrei por profissão, foi-me levado a convite aqui do meu patrocinador, o Vítor, e o meu amigo levou e disse-me: podes testar? E eu, ok, vou testar. Como isto é colocado também em pontos de acupuntura, que eu já trabalho há 20 anos, trabalho analiso o sangue, portanto, diariamente analiso fibrinogénio, havia coisas que eu poderia testar. Então vou testando nos pacientes como é que funciona e vejo realmente todos estes benefícios que vocês veem aqui acontecem verdadeiramente. Como a Teresa disse há bocadinho, e a Isabel agora explicou, nas primeiras horas com a elevação do peptídeo, nós temos logo uma inibição da dor muito rapidamente. E depois, mais tarde, com a reativação da célula estaminal, porque ela não é no imediato, ela leva o seu tempo e é importante que isso fique claro. Todos nós temos que usar durante algum tempo, vai depender da idade, vai depender de uma série de fatores para atingirmos a reativação da célula estaminal. E então esses benefícios que eu vou tendo nos meus pacientes vai dependendo do tempo de uso. Mas claro, os que estão aqui são os mais iminentes. As pessoas dizem-me que não têm dores, as pessoas dizem-me que têm uma melhor memória, têm melhor performance a todos os níveis, não é? A questão da pele, eu no início achava assim um bocadinho estranho e confesso-vos, não é? Porque hoje em dia, com o Photoshop, nós podemos ver muita coisa na internet do antes e do depois, mas não sabemos se é verdade. Só que o que é certo é que realmente é verdade, isso aconteceu. Posso-vos dizer com uma amiga minha que vive em França, e há aqui pessoas que vieram de França, eu enviei-lhe, ela adquiriu o PEG Silver e passado 4 ou 5 meses quando veio, usou os 3 meses e depois veio cerca de 4 meses depois, eu achei que ela tinha feito uma cirurgia estética, que ela realmente estava diferente. Portanto, imaginem, aquilo que eu vejo diariamente, são variedíssimos os testemunhos, mas principalmente a minha área é muito na dor e na parte também, quando a doutora Teresa trabalha muito, eu trabalho muito com a parte da oxigenação, com a zonoterapia, e muitos pacientes me dizem que sentem realmente a melhoria a nível mental. Vejo depois também em termos clínicos, quando analiso no meu microscópio, quem trabalha com microscopia sabe que a nossa preocupação é ver muito a célula a circular, os glóbulos vermelhos, para não falar em nomes técnicos, e os glóbulos brancos, tudo a circular de uma forma muito à vontade, digamos assim, com mais oxigênio, e tenho vindo a testar ultimamente, no início não fiz, pacientes que estão a usar o PETS, o X39, sem qualquer suplementação,
ou sem alteração de medicação e depois consigo ver um mês depois maior oxigenação e maior fluidez sanguínea. Exato. Para além disso, é importante realçar que quando nós colocamos um X39, um dos primeiros objetivos dele, ou digamos incrementos do X39, é que ele começa a estimular o sistema nervoso central. E começa a acontecer aquilo que a doutora Susana acabou de referir, que começa a ser estimulada uma oxigenação ao cérebro. E a partir daí, a partir dessa estimulação que é feita através do peptídeo, porque como já explicámos, tudo acontece com o incremento do peptídeo, começa a haver efetivamente um reequilíbrio. E esse reequilíbrio cerebral vai estimular depois para todo o organismo todos aqueles benefícios que estão aqui. Nós estamos a ficar sem tempo, porque nós tínhamos apenas 10 minutos cada uma, mas eu acho que nós íamos talvez... vocês estão daí a ver os benefícios a médio e a longo prazo, têm a oportunidade de os ler, mas para cimentar ainda mais estes benefícios, nós vamos fazer aqui uma coisa que não estava à partida combinada, que acabámos de combinar aqui agora, eu e a doutora Susana, porque, como sabem, vai fazer 15 dias, nós fizemos as três uma reunião de Zoom, uma live, onde apresentámos um testemunho da Amélia. A Amélia tem doença de Crohn, vocês lembram-se certamente, a grande maioria de vocês, e a Amélia está aqui hoje e eu gostava que ela se levantasse, só para vocês a verem. O testemunho da Amélia foi muito impactante até para nós que estudámos. Nós ficámos as três muito surpreendidas com os resultados. Mas, 2 dias depois da nossa reunião, a Amélia foi ao médico a mostrar todos aqueles exames que nós estudámos, lembram-se, não é? Nós combinámos inclusivamente que vamos fazer um estudo de caso da Amélia daqui a um ano, não é verdade, Isabel? E, portanto, passados 2 dias, a Amélia foi ao médico e partilhou com a doutora Susana, que, entretanto, partilhou connosco. Queres partilhar? Sim, é importante explicar que nós estudámos, eu fui acompanhando a Amélia, não é? Nós as três depois estudámos para vos fazer a apresentação. A Isabel ficou empolgadíssima, não é? Porque quando a Isabel viu a imagem e da recuperação dos tecidos, da reativação da célula estaminal, a Isabel ficou ao rubro. Mas, e regeneração, exatamente. As células do intestino da Amélia foram regeneradas, ela tinha grandes lesões no intestino e aquelas células conseguiram ser regeneradas, recuperadas e fazer com que ela hoje possa ter um bem-estar. Quem esteve na live ouviu, ser uma pessoa totalmente diferente. Porquê? Porque demos tempo às células estaminais para serem ativadas, para ouvirem o tal sinal, irem ao local e se diferenciarem em células do intestino. Portanto, como viram, tivemos esse cuidado, porque é importante todos nós, inclusive nós que trabalhamos no dia-a-dia, perceber como é que isto funciona para que as coisas se tornem efetivas, não é? A Amélia está aqui hoje, é só para perceberem que ela existe, não é? E o que é que aconteceu esta semana? Nós falamos muitas vezes, como eu vos disse na apresentação, conheço a Amélia há muitos anos e acompanhei este caso, mas ela pode dizer, quando falou comigo, disse-me, sabes, Susana, a apresentação foi na quarta, eu na sexta fui à médica, ele veio os exames, novidades excelentes, a médica já não vai fazer nova biópsia, porque as coisas estão tão bem que não vai fazer, mas foi muito giro e ela pode dizer que ela disse, olhava e disse, não, Amélia, desculpe, qual foi a macumba que fez aqui? Estamos sem tempo, é só para vocês verem mesmo. Só dizer a frase, como é que a médica disse? Perguntou-me se você por acaso não fez nenhuma macumba aqui e eu só ri, não lhe respondi, não lhe disse porquê, não expliquei, mas vou explicar mais tarde,
porque daqui a 6 meses vou ter nova consulta e ela vai voltar a rever, portanto, os exames e vai voltar a rever as análises. Vou fazer novas análises e ela está à espera de uma nova, portanto, uma análise que foi feita microscopicamente, que ela quer ter a certeza absoluta se houve ou não essa melhoria, e o facto de eu não ter que usar a medicação mensal, injetável, que iria prejudicar alguma parte do meu organismo, infelizmente, mas no caso não vai ser usado, pelo menos para já. Obrigada, Amélia. É importante só dizer que a Amélia hoje em dia já come puré de couve, já come tudo sem dor. É muito importante percebermos isso. Ganha uma vida nova. Porquê é que nós falámos na Amélia? Porque estávamos a falar aqui dos resultados a médio e a longo prazo. E a utilização do X39 na Amélia o nosso estudo foi baseado nos 6 meses de utilização que a Amélia teve, e daí que tivemos efetivamente a comprovação dos estudos do Dr. David Schmidt, que ao final de 6 meses de utilização continuada do X39 há a reativação das células estaminais e começa então a haver um processo de reversão da idade celular e de regeneração. De salientar que o X39 não foi criado para curar nada. Nunca é demais falarmos nisto. Nós não estamos a falar numa tecnologia de cura. Estamos a falar numa tecnologia de prevenção que foi criado com o objetivo de nos dar mais longevidade, mais saúde e digamos que mais qualidade de vida, mais beleza. É assim que o Dr. David Schmidt se refere ao X39. Mais longevidade, mais saúde e mais beleza. No entanto, por tudo aquilo que nós falámos aqui, ele opera uma reversão da idade celular e depois os benefícios são estes que apresentamos. Sim, e agora terminamos apenas com este slide, porque é importante percebermos como é que o vamos usar, não é? Vamos usar o X39, pedes 12 horas por dia, vamos colocar de manhã e retirar 12 horas depois, ou usar durante a noite se tivermos uma profissão que trabalhemos durante a noite, porque é importante usá-lo enquanto estamos ativos. É muito importante isso. Beber água é extremamente importante. Eu costumo dizer aos meus pacientes, se não bebe água, não use o X39, vai deitar o dinheiro fora. Mas não é bem assim, mas é importante, não é? Porque a água é fulcral, até porque a elevação do peptídeo também nos vai dar essa necessidade. Há muita gente que diz que tem sede, porque a elevação do peptídeo provoca isso no nosso organismo. E penso que Damos por terminada a nossa prestação. É sempre um gosto estar aqui convosco, partilhar o nosso conhecimento, agradecer a todos por estarem aqui hoje, por nos darem atenção, por nos ouvirem, porque isso também é importante. Nós estudamos e gostamos que alguém dê algum crédito àquilo que nós vamos aprendendo. Portanto, muito obrigada a todos da minha parte e até já. Até já.